Eu vou trazer um versículo muito simples, muito simples. Ele se encontra em Romanos capítulo 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Tá? A gente vai falar sobre a justificação pela fé, né? Uma doutrina muito esquecida pela igreja, né? Na atualidade, não por todas, mas boa parte delas, né? Se esqueceram, né? Das benesses, né? Das doutrinas basilares da fé cristã. E a gente vai estar trazendo um pouco só sobre a justificação. A gente entende que tem uma ordem, mas não que seja necessário nessa ordem, né? Mas a gente tem a redenção, a gente tem a justificação, a gente tem aí a adoção, a gente tem a santificação, glorificação. Na verdade, a glorificação é o último estágio, né, das doutrinas cristãs, porque ela resume, né, a nossa vitória, na verdade, quando nós estaremos com o Senhor para sempre. Mas eu não vou falar sobre glorificação, vou falar só sobre justificação. E aqui, Romanos capítulo 5, se nós olharmos aqui, eu vou ler a partir do versículo 1, o versículo 1 e o 2 somente, versículo 1 e 2 somente, né? A minha Bíblia, como ela é antiga, ela tem títulos. As Bíblias novas é muito difícil você encontrar um título, e o título da minha vai dizer assim: justificação pela fé e paz com Deus. Diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Repetirei: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, vou deixar a Bíblia aberta aqui. Quando falamos de justificação, fiz umas anotações aqui, porque o assunto é um tanto extenso, mas eu vou resumir aqui bem, né? Vou dar uma resumida aqui para a gente não ficar bastante tempo aqui, muito tempo aqui, mas eu quero dizer que a justificação pela fé é uma doutrina muito importante. Por quê? É uma doutrina importante, né? Uma doutrina bíblica, uma doutrina cristã importante para a nossa fé. Ela é importante para a nossa fé porque ela vai nos fazer ver a nossa real condição diante de Deus. Hoje eu fico meio que abismado, sem entender algumas coisas. Por quê? Porque hoje em dia, quando entramos nas igrejas, nós entramos para reivindicar, não é verdade? A palavra, a onda do momento é você reivindicar a Deus alguma coisa. Então você entra, determina, né? Coloca Deus na parede, e Deus é obrigado a fazer e Deus é obrigado a dar. E a gente tem visto isto em muitos arraiais. E só que nós temos que entender que a obra de Cristo, ela foi perfeita. O que Ele fez por nós supera qualquer benesse que Ele possa nos dar. Então, partindo desse princípio, nós temos que entender que nós temos que ir à igreja para exaltar o nome do Senhor e glorificar o Senhor pelo que Ele é, e não pelo que Ele dá, não pelo que Ele faz. 1 Coríntios 15, 19, Paulo vai dizer: se esperarmos Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, quando eu olho e eu vejo, né, campanhas estapafúrdias, coisas absurdas, a minha alma ela chega a chorar. Por quê? Porque nós estamos vendo as pessoas desviando o foco daquilo que é necessário, daquilo que é urgente, daquilo que tem emergência na nossa vida. E o que é aprendermos, né, termos a ideia das principais doutrinas cristãs na nossa vida. Em que sentido? Entendendo que a maior vitória Deus já nos deu na cruz do Calvário. Porque antes
de Cristo morrer na cruz do Calvário, nós apenas éramos filhos da ira. Paulo ele vai descortinar isso e ele vai dizer de uma forma muito sublime sobre isso. Nós éramos filhos da ira, nós estávamos subjugados sob a ira do Senhor. Porém, quando Cristo ele vem, se manifesta, né, e ele sofre aquela morte, e morte horrenda que é a morte de cruz, ele nos dá a maior vitória que o ser humano pode receber, que é o quê? A salvação e a vida eterna. Então eu fico muito alegre pelo que Deus ele já me deu. Nós sabemos que as coisas nós vamos conquistando ao longo do tempo. Na verdade, Deus vai nos dando saúde, nos dando força, e a gente vai conquistando dia a dia, não é verdade? A gente vai conquistando, batalhando, lutando, matando o leão, matando o urso a cada dia. A gente vai conquistando. Mas tem coisas que nós não conseguiríamos se Cristo não fizesse. E essas bênçãos, que são as bênçãos espirituais, elas só são conseguidas através de Cristo. De maneira que se ele não fizesse o que ele fez, até hoje nós estaríamos perdidos. E se hoje nós fomos achados e temos esse tesouro que é a bendita esperança da glória futura em que Cristo se manifestará e levará a sua igreja para estar com ele, nós estaremos perdidos. Essa é a maior esperança que temos que ter. Então, eu fiz algumas anotações aqui, né? E eu quero dizer que até o capítulo 5, né? Nós temos aqui do capítulo 1, do versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20, você vai ver a necessidade da justificação. Quando você sai do capítulo 3, do versículo 21 ao capítulo 4, ao versículo 25, você vê o meio da justificação. O capítulo 5, ele vai tratar do quê? Dos benefícios da justificação. Qual é a necessidade da justificação? Romanos capítulo 1, versículo 18, em diante você vai ver o que? Paulo ele vai dizer que do céu se manifesta a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E ali ele vai listar uma série de coisas que éramos, não é verdade? Ele vai relatar uma série de coisas que fazíamos, estávamos literalmente perdidos. Então havia necessidade de nós sermos justificados por Deus, mas nós temos que entender que a justificação não é eu que consigo por mérito próprio. Não existe meritocracia na justificação, tá? Nós entendemos que a salvação ela é um ato divino. Não há nada que eu possa fazer para alcançar a minha salvação. Os meus esforços são completamente inúteis mediante ao que eu quero alcançar como salvação. Não conseguimos de maneira nenhuma com os nossos esforços alcançarmos o céu. Só alcançamos o céu por quê? Por conta de Cristo. Cristo ele é o meio da justificação. A necessidade da justificação é porque nós somos pecadores. Né? Nós somos pecadores, nós pecamos em atitudes, nós pecamos de diversas maneiras, e só existe uma maneira do pecado ele ser purificado, a partir do momento que nós reconhecemos, pedimos perdão a Deus, nos arrependemos ali, o perdão de Deus ele é aplicado a gente, o nosso pecado ele é apagado, né? Não há nada que você possa fazer, para quê? Para você alcançar o perdão de Deus. Então, a justificação ela é um ato exclusivo de Deus, tá? Só para vocês terem uma ideia. E o que significa justificação? Por que ele significa justificação? John Stott, ele vai dizer que Romanos, ele é um tratado teológico, né? É o maior tratado de Paulo do Novo Testamento. Quando Paulo ele vai escrever a sua carta aos Romanos, eu posso assim dizer, e Hernandes Dias Lopes também vai corroborar dizendo também, que Paulo ele estava no Everest espiritual. Não é verdade? Se tem duas cartas de Paulo que eu amo todo o Novo Testamento. Mas quando eu olho para as cartas paulinas, existem duas cartas que me atraem. E a primeira carta é a carta de Paulo aos Romanos e a segunda é a carta de Paulo aos Efésios. O maior tratado
tratado doutrinário e teológico de toda a Escritura Sagrada, ela parte de Romanos, né? E havemos de convir que John Murray, Hernandes Dias Lopes, né, até o próprio John Stott, entre outros, eles vão corroborar com essa ideia, né, de que Romanos, sim, é um tratado teológico que precisamos aplicar na nossa vida diária. Não é um tratado teológico que você aprende apenas na questão da literatura e apenas na questão da teoria. Não. O livro de Romanos, ele é o maior tratado teológico aplicado à vida prática que possamos ter dentro das Escrituras Sagradas. Por quê? Porque ali você vê toda a condição humana. O homem, ele é pecador, o homem, ele não consegue se salvar, o homem, ele é degenerado por natureza, não é verdade? E se não fosse por Cristo, nós não estaríamos aqui. Então, vamos lá. Aqui eu fazendo algumas anotações, eu quero aqui declarar algumas coisas, né? 3 coisas a priori sobre a questão da justificação, as 3 verdades sobre a realidade da justificação. A primeira realidade que nós temos que entender que a justificação é um ato declaratório de Deus, tá? É Deus que declara o ato da justificação na vida do homem, não sou eu, né? Não sou eu que declaro ao irmão, à irmã ou a quem quer que seja que está justificado. Eu não tenho esse poder, sou pecador tão quanto os outros irmãos, não é verdade? Então só quem declara que o homem é justo ou não é o próprio Deus. Por quê? Porque na verdade o termo justificação é um termo forense. Não é verdade? A justificação, ela não é um processo, mas ela é um ato legal de Deus no âmbito forense, porque na verdade nós somos participantes de um tribunal cujo juiz é Deus, cujo promotor é o diabo e cujo advogado é Cristo. Então, quando nós pegamos esse tribunal e vamos ver que Deus, ele é o supremo juiz, com ele não tem conversa, com ele não tem barganha. Com ele, o homem não consegue dar o jeitinho brasileiro, não é verdade? Deus, ele é santo, essencialmente santo, e ele é essencialmente justo também, né? Ele é essencialmente amoroso, mas ele também é essencialmente justo. E o grande problema que nós estamos enfrentando hoje, no nosso século, é que, como eu posso aplicar aos irmãos, hoje estão apresentando um Deus de amor que a própria Bíblia desconhece. Amor sem correção não é amor, não é verdade? O amor, ele corrige. Deus, ele corrige aquele a quem ele ama. Hoje em dia, você não pode falar nada com a pessoa que tudo é julgamento. Você não pode falar nada com a pessoa que tudo hoje a pessoa fala que é falta de amor. Não, pelo contrário. O amor, ele nos corrige, ele nos faz ver onde estamos errando e nos faz acertar, não é verdade? E o castigo, o amor também, ele produz castigo. Você vai ver o Salmo 23, você vai ver lá o exemplo de um pastor amoroso. Ele vai dizer o quê? A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado, eles são instrumentos de condução, mas eles também são instrumentos de correção. Quando a ovelha, ela vai se desviando, né? Ela vai se desviando pelo caminho, o que é que o pastor faz? Na pontinha da vara lá, tinha uma pontinha de metal, né? Aonde ele ia lá e dava uma espetada, né? Na coxa da ovelha, a ovelha voltava para o caminho novamente. Então, o evangelho que estão pregando aí, o Deus amoroso que eles estão pregando aí, é um Deus que a Bíblia, ela não apresenta. Ela não fala, Deus é amor, ele é amor. Mas o salmista vai dizer que as bases do trono de Deus são justiça e juízo, né? Nós temos que entender que Deus, ele é essencialmente santo e ele não passa a mão na cabeça de pecador, não passa a mão na cabeça de pecado, a não ser que esse mesmo pecador, ele tenha sido justificado por meio do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Então nós vemos aqui que é um ato declaratório de Deus. Nós vamos ver aqui que a justificação não é algo que Deus faz em nós, mas é algo que Deus faz por nós.
Por que é algo que Deus faz por nós? Não acontece dentro, acontece fora, né? E não é um processo. A justificação, ela não é um ato processual como é a santificação. A santificação, ela é um ato processual, porque a cada dia você precisa se justificar, você precisa se santificar diante de Deus. Mas a justificação, ela é um ato declaratório de Deus. Ou você foi justificado ou você não foi. Não tem essa da sua justificação estar em análise. Não existe isso. Da sua justificação, né, está passando por análise. Não, a partir do momento em que você reconhece a Cristo pela fé, você é declarado justo por Deus. A justificação, ela é um ato legítimo, mas é um ato instantâneo, acontece na hora, não é verdade? E assim, e uma coisa interessante que eu anotei, e Hernandes Dias Lopes vai falar muito sobre isso, ele vai dizer o seguinte: até o crente mais fraco que se arrependeu, tanto o crente mais fraco quanto mais santo, todos eles foram igualmente justificados por Cristo. Porque não é a minha santidade que vai declarar se eu sou mais justo ou menos justo diante de Deus. Até porque o ato da justificação é o ato declaratório de Deus. Então, na presença do Senhor, não existe o mais fraco ou o mais santo. Se você está com as suas forças depositadas na mão de Cristo, e mediante a pouca força que você tem ali se esforçado, você tem ali estado diante de Deus, renunciando, andando conforme Deus ele tem na sua santa palavra, logrado ao homem para andar, eu quero dizer algo a você. Você está justificado por Deus, porque hoje em dia, na verdade, existe o que nós chamamos no nosso meio de ultrapentecostalismo, e o ultrapentecostalismo, ele é venenoso. Por que ele é venenoso? Porque ele produz crentes mais santos do que o outro, não é verdade? Ele produz crentes mais espirituais do que o outro. Ele produz mais super crentes do que o outro. E não existe essa graduação, não existe essa colocação diante de Deus. Todos são iguais e serão julgados de igual modo diante de Deus. Entendendo que eu estou falando, do ato da salvação mediante a justificação. Todos são iguais. O que eu faço para alcançar a salvação, entenda bem, o que eu faço para alcançar a salvação na verdade, efêmero, né? Em vista do que Cristo fez. O que Cristo fez é o que vale, tá? Então, no ato da justificação, não existe cooperação humana, porque a salvação ela é um ato estritamente divino. E aqui, em primeiro lugar, é o ato declaratório, né? E o segundo lugar, como é que nós recebemos a justificação? Pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem dos homens, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então nós vemos que a fé, ela é um dom de Deus. A fé ela é produzida pelo quê? A fé ela é produzida pela pregação da palavra. Paulo vai dizer isso, aos Romanos, dizendo o seguinte: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então nós temos que entender que sem a pregação do evangelho não tem como o homem produzir fé. O homem está chafurdado no pecado, o homem está chafurdado basicamente com o pé dentro da cova, basicamente com o pé no inferno. Ele não tem como produzir nada por ele mesmo. Então, através da pregação do evangelho, o que acontece? Esse homem, ele tem as suas vendas tiradas, e o Espírito Santo, através da pregação, trabalha na vida daquele homem produzindo fé. Para quê? Para que ele venha receber de bom grado aquela palavra,
conhecer o seu estado e automaticamente, né, ter um encontro com o Senhor, permitindo que Ele faça morada, né, nas nossas vidas. Então, nós entendemos que a justificação ela é recebida pela fé, não é verdade? Porque a fé ela é um instrumento, na verdade, de apropriação da justificação pela fé. E o que a fé é? Um certo sábio, e aqui eu não sei quem disse essa frase, é uma coisa muito interessante, que ele vai dizer o seguinte, que a fé é a mão estendida de um mendigo, tomando posse do presente de um rei. A fé é isso. É a mão estendida de um mendigo tomando posse do presente de um rei. Entenda o seguinte, a fé ela é a causa instrumental, não meritória. Não é porque eu tenho fé que eu mereço ser justificado, não. Ela é a causa, no caso aqui, instrumental. Ela é um instrumento que Deus usa pela qual Ele nos justifica. Eu acredito, Paulo vai falar isso aos Romanos, a saber, se com a tua boca confessares e com o teu coração creres que Cristo ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então a fé é a causa instrumental, tá? Pelo qual nós somos justificados pela fé. Em terceiro lugar, aqui bem rápido, a justificação pela fé é por intermédio de Cristo, tá? Não tem obra, não tem pastor, não tem padre, não tem papa, não tem ninguém. A fé, a justificação pela fé, ela é apenas por intermédio de Cristo, pelo que Ele fez e não pelo que eu faço, tá bom? Vamos lá. Quais são os benefícios que a justificação ela propicia? Vamos lá. Sendo, pois, justificados pela fé, a primeira bênção que a justificação promove no homem, temos paz com Deus. O que é ter paz com Deus? A paz com Deus não é aquela paz que o irmão ele passa na rua e te dá. A paz do Senhor, a paz de Deus. Não é isso, não é isso. A paz que você sente quando você é justificado, ela não é um sentimento. Porque muita gente, muitas pessoas confundem, né, essa paz, né, que ela é outorgada ao homem através da justificação, né, com a paz, né, como sentimento. Não é verdade? A paz que nós recebemos quando somos justificados, ela é diferente da paz como sentimento, tá? Vamos lá. Pastor, essa paz que é nos dada mediante a justificação. Que paz é essa? Essa paz, ela não é um sentimento. Ela é um relacionamento, tá? Ela não é um sentimento, ela é um relacionamento. É a paz que você sente pela reconciliação que o homem tem com Deus, tá? Essa paz ela é um relacionamento, porque antes de você ser justificado por Deus, você era inimigo de Deus, você era filho da ira, você não tinha direito à bênção, às benesses celestiais nenhuma. Nós éramos inimigos completos de Deus. Quando reconhecemos Cristo e recebemos Ele na nossa vida, o que acontece? Nós temos paz com Deus. Passamos a ter um relacionamento com Deus. A ruptura que foi causada por Adão lá no jardim que estava no Éden, né? Através da desobediência no qual ele come daquilo que Deus falou que não era para ele provar, o que acontece? O que acontece? Aquela ruptura que veio ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, fazendo com que o homem viesse a estar distante de Deus,
pela justificação, pela fé em Cristo, através de Cristo, o que acontece? Esse relacionamento ele é restaurado, ele é restabelecido. Então nós passamos a ter novamente um relacionamento com Deus. Então essa paz de Romanos aqui, ela não é um sentimento, ela é um relacionamento. Todo crente que foi justificado por Cristo, ele tem um relacionamento com Deus, ele tem um relacionamento com o céu, ele tem um relacionamento, na verdade, com o Senhor. E tem uma coisa interessante, eu sou da Assembleia de Deus e nós temos o ato de cantarmos a harpa cristã, e o hino 77 da harpa cristã, ele vai dizer o seguinte: guarda o contato, na verdade, com o seu Salvador. E o que acontece? Muitas pessoas fazem pouco caso dessa bênção, acha que isso é demais, tem pessoas, acha que isso é muito pouco, na verdade, né? Sendo que isso é a maior bênção que nós podemos ter. Qual é a maior bênção que Deus poderia lhe dar, além dessa daqui? De você ter paz com Ele, porque nós éramos inimigos, entendeu? Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos pessoas que estávamos destituídos da glória de Deus, da graça de Deus. E quando Ele nos achou, que Ele nos lavou, que Ele nos justificou, nós voltamos a ter um relacionamento com Ele. Que bênção é maior do que essa? Que bênção é maior do que um filho voltar a ter um relacionamento com o Pai? Que bênção é esta? É maior do que o filho voltar a ter comunhão com o Pai. Ele restabeleceu uma conexão que foi perdida anos atrás, e através do seu Filho, Jesus Cristo, nós restabelecemos essa comunicação através da justificação. Então, uma das bênçãos da justificação nós temos paz para com Deus, nós temos paz com Deus, ela nos proporciona paz. Então, essa paz não é um sentimento, é um relacionamento que temos com Deus. E o que acontece, né? Através do sacrifício de Cristo, toda barreira que existia, ela cai por terra. Paulo vai falar isso aos Efésios, não é verdade? Em Romanos 5:9, vai dizer assim: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. O que acontece? Nós não precisamos ter mais medo de Deus, né? Nós não precisamos mais ter medo dos castigos que Ele envia, não precisamos mais ter medo dos juízos de Deus. Por quê? Porque nós fomos salvos, nós fomos justificados, e todo crente justificado por Deus é salvo pelo próprio Deus da sua ira. Deus os preserva da sua ira, tá? Vamos lá, anotei mais algumas coisas aqui, né? E eu quero deixar uma frase de Cranfield, que vai dizer assim, que justificação nada mais é do que, na verdade, Cranfield, ele vai dizer o seguinte, que essa paz com Deus não se designa sentimento subjetivo. Então essa paz ela não é subjetiva, mas ela é objetiva, é o estado objetivo, de estar em paz ao invés de não termos mais inimizade. Eu já não tenho mais inimizade, né, com Deus. Você já reparou que quando você tem um determinado adversário que por alguma situação da vida, vocês conversam ali, colocam os pingos nos is, e ali você se reconcilia com aquela pessoa que você tinha como inimigo? Você já reparou quando vocês apertam as mãos, quando olhamos nos olhos, pedimos perdão? Você já reparou o peso que sai das nossas costas? Por quê? Porque você olha para aquela pessoa e vê que é um inimigo a menos que você tem. E a justificação com Deus é a mesma coisa. Quando somos justificados por Cristo, o que acontece? O peso, aquele peso de ser inimigo de Deus cai por terra. E hoje já não existe mais barreira que lhe impeça de entrar
na presença do Senhor, já não há mais barreira que impeça você de estar na presença de Deus. Então, são as bênçãos que a justificação, ela nos oferece, tá? E uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: todas as religiões, elas se esforçam muito para reconciliar o homem com Deus. Se esforçam muito. Alguns têm um lema que sem caridade não há salvação. Não foi Gandhi, foi Siddhartha Gautama, Buda, que disse, né, aos seus seguidores: continuem procurando o caminho, né? Você vai para uma série de religiões, e quando você chega nessas religiões, você tem que passar pelos pedágios, que são os deuses menores, não é verdade? Até chegar ao Deus grandão, não é verdade? Então você paga uma série de pedágios até chegar onde você tem que chegar. O cristianismo é a única, eu não vou dizer religião, é o único segmento do universo onde você vai ver um homem que abandonou a sua glória, deixou o seu trono de glória, né? Vestiu-se da forma humana, né? Foi homem, foi servo, conseguiu fazer com que duas naturezas viessem coexistir dentro do seu corpo, a natureza humana e a natureza divina. Nós chamamos isso de união hipostática ou junção hipostática, né? E ali, em tudo, ele não pecou, ele não poderia pecar, porque mesmo em carne, ele era Deus também, né? Então você vê, Jesus reúne 12, escolhe os 12 e diz assim: olha, eu não vou falar igual a Buda, continue procurando caminho. Eu não vou falar igual algumas religiões que dizem sem caridade não há salvação. Não, eu não vou falar continue procurando caminho. Não, o que ele vai dizer aos seus discípulos? Ei, senta aí todo mundo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém consegue chegar ao Pai se não for por mim. Entrada para o céu é por mim. Quer alguma coisa, quer chegar lá em cima, é por mim. Você não vê nenhum Deus de religião nenhuma chegar e falar: vem por mim, porque eu sou o caminho. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Tá? Já estou terminando. Falei que não ia me ater muito, peço aos irmãos só mais um pouquinho de paciência, não é verdade? E nós temos aqui que entender que as religiões se esforçam, mas quando olhamos para o cristianismo, o cristianismo é um segmento completo. Por quê? Porque nós não precisamos pagar pedágio, né? Nós seguimos direto por Cristo. Ele é o nosso caminho, ele não é atalho, ele é o nosso caminho. Vamos lá, versículo 2, ele vai dizer assim, ele vai dar a segunda bênção: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Aí você vê que através da fé você é justificado e você alcança a graça. Oh meu Deus, que graça é essa? Se nós olharmos, vamos olhar alguns pontos aqui. Nós vamos ver que a paz, ela é uma bênção passada consumada. Em que sentido? O homem já desfrutou dessa paz, relacionamento com Deus. Que homem foi esse? Adão. Adão, ele já desfrutou dessa paz para com Deus. Na verdade, lá no jardim, antes da queda, ele desfrutava desse relacionamento. Foi algo perdido, na verdade, que foi restaurado por Cristo. A graça, ela é uma bênção presente. Inclusive, Warren Wiersbe, ele vai dizer o seguinte: os judeus, olha o que ele vai dizer, eram separados da presença de Deus pelo véu do templo. Os gentios eram isolados pelo muro externo do templo.
No entanto, quando Jesus morreu, rasgou o véu, ele rasgou o véu. Você vai ver Lucas 23, 45. E destruiu o muro. Efésios 2, 14. Aí ele vai dizer, em Cristo, judeus e gentios que creem têm acesso a Deus. Meu amigo Igor, já estou acabando, tá? Deus abençoe. Dá só alguns minutos e já estou terminando. Vamos lá. Você vai ver que havia um véu no templo que só o sumo sacerdote poderia ultrapassar aquele véu uma vez por ano. Ninguém poderia entrar. Sabiam que tinham ali, mas era uma curiosidade para todos. Todos queriam ter vontade de entrar no templo para ter um contato, uma comunhão completa com o Senhor e total. Quando Cristo morreu, a primeira coisa que aconteceu, o véu rasgou-se de alto a baixo. Cristo estava dando entrada aos judeus. Paulo, por sua vez, vai escrever em Efésios capítulo 2, a partir do verso 14, que havia uma parede que tornava os judeus e gentios inimigos, porque os judeus se achavam os filhos legítimos e achavam que os gentios não tinham direito. Então o muro foi levantado e os judeus achavam que o Messias era só para ele, que a graça era só para eles, que as bênçãos de Yeshua era só para ele. Mas quando Cristo ele vem, que ele morre e ao terceiro dia ele ressuscita, ele rasga o véu e quebra o muro. O que ele está fazendo? A primeira coisa que ele está dizendo é o seguinte: olha, não tem como nós termos uma comunhão no sentido vertical se eu não tiver uma comunhão horizontal. Primeira coisa que eu vou fazer, unir judeus e gentios, para que a partir daí tanto os judeus quanto os gentios possam ter uma ligação vertical para comigo. Por isso que fica inviável. A Bíblia vai falar sobre isso, o próprio Senhor vai falar sobre isso. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão e vai apresentar uma oferta, deixa a tua oferta lá no altar, não apresenta ela, deixa ela lá no altar e reconcilia com o teu irmão, para depois você apresentar a sua oferta, porque não tem como eu ter uma comunhão vertical se eu não tiver uma comunhão horizontal. Por isso que Cristo, ao morrer, ele derruba tanto a parede e rasga o véu. Ele une judeus e gentios, fazendo dos dois povos um só, e dando entrada aos dois povos a um acesso ilimitado ao mesmo Deus, Porque Jesus ele vai demonstrar por diversas vezes, e em uma delas ele vai falar sobre a oração do fariseu e do publicano. O fariseu entra no templo e diz: graças te dou, porque eu não sou igual a esse pecador, não sou igual a esse miserável, não sou igual a esse homem. E o publicano, com a cabeça baixa, não era digno de olhar para o céu, mas ele vai pedir perdão pelos seus pecados. E a Bíblia vai dizer que quem sai justificado? O fariseu ou o publicano, porque o judeu se achava filho, então ele se achava no direito de desprezar qualquer outro povo que viesse a agregar-se a eles. Então Cristo, quando ele vem, ele faz uma coisa linda. Isso é graça. O que é graça? É unir dois povos inimigos e fazê-lo com que juntos venham adorar apenas ao Senhor e Salvador, que criou os céus e terra e nos legou a salvação. Isso é lindo demais. Então nós vemos que ele vai primeiro promover uma comunhão no sentido horizontal, para depois juntos termos uma comunhão no sentido vertical. Então entenda bem, deixa eu falar algo para você. Quer ter uma comunhão plena, completa e total com Deus? Tenha primeiro comunhão com o teu próximo. Ame o seu irmão. Tenha comunhão primeiro com ele, porque João, nas suas epístolas, ele vai dizer: é impossível eu dizer que amo a Deus que não vejo se eu não amo ao irmão que eu vejo. Então, a relação no sentido vertical, ela está estritamente ligada à comunhão que eu tenho com os meus irmãos na horizontal. Tá bom? Vamos lá. Temos 3 bênçãos e aqui eu termino. As 3 bênçãos, do acesso à graça. Primeiro, a primeira bênção é introduzir, no caso aqui,
A graça pela fé, como Paulo vai falar aqui, é introduzir alguém à presença da realeza. Quando Cristo ele nos dá acesso à graça, ele está nos dando acesso à realeza. Estamos tendo acesso diretamente a Deus por meio dele, porque ele é rei. E não tem como uma pessoa entrar, não é verdade, diante do rei, sem ser convidado pelo rei, ou sem ser convidado por alguém muito ligado e muito íntimo ao rei. Porque alguém que vai entrar na presença do rei sem ter intimidade, automaticamente a espada é estendida, no sentido não de dar legalidade a entrar, mas de punir, né, aquela pessoa que está entrando sem autorização. Quando Cristo ele morre, ele nos justifica, ele nos dá acesso à graça. O que é isso? Acesso à realeza. Ele vai nos dar acesso direto ao trono. Por quê? Porque merecemos? Não. Não entramos com o nosso conhecimento. Não entramos pelo que nós fizemos ou pelo que nós fazemos. Os meus tantos anos de igreja não me dão acesso à realeza. O que eu fiz e o que eu faço pela igreja, pelo reino, pelos irmãos ou pela obra, não me dá acesso. A única coisa que me dá acesso é quando eu for justificado. A partir do momento que eu sou justificado por Cristo, eu tenho acesso a essa graça. Porque eu não tenho acesso pelo que eu faço, mas eu tenho acesso pelo que ele fez. Então, o convite que eu tenho para entrar na realeza não é meu. É um convite que me foi dado por ele. Se eu entro, é por ele. Se eu faço, é por ele. Se eu consigo me chegar, é por ele. Por isso que Paulo vai falar aos Romanos, capítulo 11, que por meio dele, para ele e por ele, são todas as coisas. Glórias sejam dadas a ele eternamente. Então, se você tem acesso, é por ele. Não é pelo que você faz, mas é por ele. Tá bom? Vou pular aqui para a gente ganhar tempo. Segundo lugar, e eu vou finalizar aqui, a outra bênção dessa graça que nos é concedida, essa graça, ela significa chegar a um porto seguro. Em que sentido? O nosso barco ele está em meio a um grande mar, chamado Mar da Vida. Ele é açoitado pelas correntezas a todo tempo, todo momento. O que tem açoitado o nosso barco ultimamente tem sido essa pandemia chamada Covid-19. E não é só a doença em si que tem assolado o mundo. É o quê? Pós-doença você tem o desemprego, você tem aí pessoas depressivas, você tem aí pessoas com pensamento de suicídio, o índice de suicídio, né, foi às alturas. Você tem aí índice de divórcio, porque com essa quarentena as pessoas não estão se suportando mais ficar dentro de casa, não é verdade? Então, assim, você tem uma série de agregados ao problema da pandemia. Não é só a pandemia em si. Você vê aí que a pandemia ela tem os seus desdobramentos, ela tem as suas nuances, e nós temos que entender que faz parte, né? E quando nós olhamos para isso, nós vemos o seguinte: nós conseguimos ver que é uma tempestade que açoita o nosso barco. A gente não sabe como vai ser pós isso. A gente não sabe. Vivemos num mundo hoje de incertezas. Não temos mais certeza de nada. Não é verdade? Não temos mais absoluta certeza de nada. Então, estamos na mão do Senhor. E nosso barco, ele está à deriva. Não é verdade? E estamos aí, muitas pessoas abandonando a fé,
Muitas pessoas, não, porque Deus falou que o ano de 2020 será o ano de vitória, o ano de milagre, o ano de bênção, o ano de conquista. Para mim tem sido. Mesmo em meio a tudo isso, para mim tem sido, porque eu conquistei o que ninguém poderia me dar, mas Ele me deu. Eu tenho hoje a certeza inenarrável da salvação. A morte, ela não me assusta mais. Quer vitória maior do que essa? Então eu entendo piamente que eu tenho sido abençoado dia a dia. Não é verdade? Eu tenho um lar. Deus tem suprido a minha casa, Deus tem suprido as nossas necessidades, Deus tem suprido, não é verdade? Não tem nos deixado em falta, não temos de forma abundante, não é verdade? Mas Deus, Ele tem suprido o pão de cada dia, não tem deixado faltar. Então, para mim, em meio a essa crise aí de fome, esse cenário pavoroso de caos, de terror que nós estamos vivendo, eu me considero abençoado porque Ele tem me agraciado. Não é verdade? Então, a bênção da graça, ela me proporciona o quê? Ela me proporciona chegada a Porto Seguro. Eu estou seguro em Cristo. Eu entendo que o mar de pecado, eu entendo que o mar de iniquidade, eu entendo que o mar de tantas coisas vai açoitar o meu barco, mas não sou eu mais que guio, porque a Bíblia vai dizer, Paulo vai falar lá aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que isso significa? Significa que eu não tenho mais direção de nada na minha vida. É Ele que manda, é Ele que comanda, é Ele que guia, é Ele que dirige. Então eu estou descansando na polpa ou na proa, tanto faz, eu estou descansando no barco, porque Ele está no controle. Estar no controle não significa que vai ter ausência de tempestade, mas vai ter certeza de que eu vou chegar ao local determinado, porque é Ele que está no comando. E quando Ele comanda, quando Ele guia, quando Ele dirige, não tem como dar errado, não tem como naufragarmos, não tem como quebrarmos a cara, porque é Ele que está na frente. Ele não trabalha com plano B, ele trabalha com ele só tem um plano, e esse plano dele não falha, esse plano dele é infalível. Jó capítulo 42, versículo 2, vai dizer, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos ou dos teus planos podem ser impedidos. Eu trabalho com plano A, B, C, D e E, mas ele só trabalha com plano A, porque o plano A dele não falha, ele não precisa pegar atalhos, ele não precisa dar volta, porque ele é Deus, ele é criador, ele é sustentador, ele comanda, ele domina, ele rege, ele guia, ele conduz. E como Deus que conduz, eu entreguei o meu barco nas mãos dele e falei, comanda, guia. Eu sei que a onda ela está batendo, eu sei que ele não quer dizer aquieta mar, eu sei que nesse momento ele não quer dizer aquieta vento, eu sei que nesse momento Ele quer que o meu barco passe por estas tempestades, porque são as tempestades que formam bons marinheiros. É impossível eu ser um bom marinheiro se eu nunca passei por tempestade. Então, eu estou passando no meu barco por uma tempestade, mas não é eu que estou no comando, não é eu que estou guiando, é Ele que está guiando, é Ele que está conduzindo, é Ele que está no timão do navio, conduzindo o meu barco. Então eu agradeço, eu louvo, eu exalto, eu adoro, eu glorifico, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades. Eu envergo, mas não quebro, eu continuo de pé, eu continuo firme, eu continuo prestando continência ao Senhor. Eu continuo prestando continência ao dono da vida, eu continuo prestando continência a cada dia, pedindo a Ele direção e quais são as suas ordens para esse dia. Eu continuo dizendo, Senhor, eis-me aqui, o barco está sendo açoitado pelas ondas, mas eu te glorifico, porque eu já entreguei nas tuas mãos, e o Senhor é que conduz, e o Senhor é que comanda. Então, meu irmão, entenda uma coisa que eu quero dizer a você aqui esta noite.
Entenda isto, não é você que conduz, é Ele que conduz. Então quando Ele conduz não tem como dar errado, quando Ele conduz não tem como naufragar, quando Ele conduz não tem como você se arrebentar. Pelo contrário, Ele está pegando no timão do teu barco dizendo: eu vou te levar a um lugar seguro. Então quando Ele vai dizer aqui, Romanos capítulo 5 versículo 2, que a entrada pela fé a esta graça, Ele está dizendo o seguinte: esta graça significa também levar a um lugar seguro. Ele está dizendo a você esta noite, em meio a esta crise que você está vivendo, em meio a tudo que você tem atravessado, Ele está dizendo para você o seguinte: eu estou conduzindo, deixe nas minhas mãos, porque eu estou te levando a um lugar seguro. O homem não pode te levar a um lugar seguro, o homem não pode conduzir o teu barco a águas tranquilas, o homem não pode levar você a um lugar seguro, mas Ele pode. E Ele está dizendo: ei, todos aqueles a quem eu justifiquei, eles não se comandam, eles não se conduzem, eles não se guiam. É eu que guio, é eu que conduzo. E como o Senhor que guia e o Senhor que conduz, eu levo vocês a um lugar seguro. E olha que interessante, na verdade, ele vai dizer aqui algo interessante, né? E aqui eu quero fazer citação e dar créditos aqui ao Warren Wiersbe e também ao reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Uma das coisas que o Hernandes ele vai dizer, né, uma coisa muito interessante, ele vai dizer assim, ó: nossa relação com Deus, ela só é possibilitada pela justificação. Ela não é esporádica, mas contínua, e não é precária, mas segura. Entenda bem. O homem, ele mantém uma relação segura com você enquanto ele não desconfia. Na verdade, enquanto o relacionamento de vocês não passaram por turbulências, porque as amizades também são postas à prova, não é verdade? E as verdadeiras amizades, elas só se consolidam quando elas passam por esses vendavais da vida, não é verdade? Eu tenho pessoas, né, do meu convívio, né, e aí eu digo amigos, companheiros, colegas, etc e tal, que em diversos momentos a minha amizade foi posta à prova, né? E a amizade de pessoas com relação a mim também foi posta à prova. Muitos passaram. Eu também passei no teste de muitos, mas em muitos nós ficamos reprovados. Então a comunicação de uma amizade, ela está pautada na segurança de um amigo para com o outro. Tem amizades que não suportam turbulências. Tem amizade que no meio das turbulências elas vão embora. Tem amizade que no meio de dificuldades elas se diluem. Mas eu tenho uma palavra para você: que a nossa amizade com Cristo, o nosso relacionamento com Cristo, ela não é precária, ela não depende de como esteja o mar. Tanto o mar calmo quanto o mar bravio, a nossa comunicação com Deus ela é a mesma. A nossa amizade, o nosso relacionamento, vou colocar melhor a palavra, o nosso relacionamento com Deus, ele é posto à prova por meio das tempestades. E você corre o risco de trair ou negar essa amizade de Cristo. Mas você não corre o risco dele trair essa amizade contigo. Porque a Bíblia vai dizer: ainda que o homem seja infiel, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então,
Nós, por muitas vezes, interrompemos a nossa relação com Deus porque não aguentamos as intempéries da vida, não aguentamos as lutas da vida, não aguentamos as dificuldades da vida, não aguentamos as crises da vida, não aguentamos muitas vezes as lutas na qual atravessamos. Então nós nos afastamos de Deus, saímos do barco e entramos num barco qualquer, achando que o homem, ele sabe mais do que Deus o caminho que nós devemos seguir. Aí quando chega lá na frente, quebramos a cara, nos arrebentamos, não é verdade? Então hoje eu lhe convido, aconteça o que acontecer, não saia do barco e mantenha a tua comunicação segura com o Senhor, porque é o único que no meio da tempestade, da dificuldade, você vai ouvi-lo de forma audível, de maneira que a sua voz não vai deixar dúvida, mesmo em meio ao suar ao suar do vento, e mesmo ao bater das ondas, mesmo ao chacoalhar do barco, você não vai ter dúvidas da voz de Deus, porque a voz de Deus, mesmo em meio às crises, ela é em tom audível. Então deixa eu lhe dizer algo esta noite: não saia desse barco chamado graça, continue nesse barco. Por quê? Porque ele está levando você para um lugar seguro. Estamos seguros em Cristo, estamos seguros no Senhor. Que Deus possa abençoar a todos os irmãos. E eu quero aqui, dizer aos irmãos que falar sobre justificação pela fé, para mim é um prazer. Eu amo temas doutrinários, porque quando eu começo a olhar pelo que Cristo fez e o que cada bênção ela representa para a minha vida, eu deixo de ir para a igreja para buscar coisas efêmeras, porque eu entendo que o que ele fez é muito maior do que qualquer benesse no sentido material que ele possa nos dar. Então, eu não vivo o famigerado evangelho da prosperidade, eu vivo o evangelho cristão, eu vivo o evangelho de Cristo, que é entender que o que ele fez é maior do que aquilo que ele pode me dar. Nada pode superar a morte de Cristo na cruz do Calvário. O que ele fez é uma bênção infinitamente maior. Então se agarre a ele, fique com ele, entenda que você não vai naufragar. Por quê? Porque você está num barco chamado graça, tá? E ele está conduzindo o teu barco à direção segura. Deus abençoe a todos, mas antes disso eu quero alçar a minha voz em oração. E antes de eu orar, eu quero dizer a você uma coisa, que a Bíblia ela está recheada de versículos que vai dizer que quando nós formos orar é para lembrarmos dos nossos irmãos, e nós entendemos que alguns irmãos estão passando por crises, por dificuldades, por lutas, estão passando por momentos calamitosos, e é nesse momento que nós temos que levar o nosso pensamento a esses irmãos, pedindo a Deus para intervir por um socorro, porque hoje nós estamos vivendo num tempo que muita gente não tem nada, não é verdade? E devido a muita gente não ter nada, não é verdade? Para você arrecadar uma coisa ali, uma coisa colar, você tem uma determinada dificuldade, porque está todo mundo vivendo momentos difíceis. Porém, mesmo nesses momentos, nós conseguimos ver pessoas com um coração generoso, com um coração com um coração voltado para Deus, um coração gracioso, disposto a ajudar. Então, que possamos ser desse tipo de pessoa, que possamos ser pessoas com um coração generoso, que possamos ajudar, vendo aquelas pessoas que estão em extrema necessidade, que possamos, na verdade,
de uma certa forma, ter compaixão dessas pessoas. Então leva a sua mente a essas pessoas. Eu quero fazer uma oração muito rápida e terminar aqui a minha live, tá? E agradecer aí ao Igor pela oportunidade. Muito obrigado a todos os irmãos, né? Inclusive alguns irmãos aqui da igreja, a irmã Bruna, né, que é lá da igreja onde eu congrego, está assistindo, a irmã Ana Cristina, Deus abençoe, ao Moisés, ao meu primo Paulo, a minha esposa também que está assistindo lá do quarto da live lá. Eu vi aqui Edelcide, vi Jefferson aqui também, Jefferson Oliveira, meu amigo. Eu vi aqui também a Amanda Cristina, saudade de vê-la cantar, é uma irmã, uma amiga que Deus me deu. Deus abençoe, né? Eu vi aqui a irmã Adriana lá de Araruama também que entrou aqui, né? Seu filho Mateus também, que Deus possa vos abençoar, né? Micael e Ellen aqui, a todos os irmãos, Deus possa vos abençoar. Eu quero orar e quero aqui finalizar a minha participação em nome de Jesus. Poderoso, bendito e eterno, queremos te louvar, quero te bendizer e te engrandecer, Pai, por tudo que tens feito. Pai, te louvo porque tu és bom, em tudo tu és bom e não há falhas no Senhor. O Senhor é perfeito em todos os seus caminhos. A tua palavra vai dizer que santo é o Senhor e justo em seus caminhos. Pai, o homem é mau, o homem é perverso, o homem sem a tua presença, o homem sem a tua graça, Pai, ele é apenas uma folha seca caída no chão, que vai aonde o vento vai levando. Então, Deus eterno, eu te agradeço, porque o Senhor nos encontrou. O perdido, Pai, não era o Senhor, o perdido éramos nós, e o Senhor nos achou, nos encontrou, nos agraciou, nos justificou, e mediante a isto, Pai, te louvamos, porque hoje nós temos acesso pelo teu sangue, esse sangue, Pai, que é uma moeda que não perdeu valor, sangue este que ainda abre a porta da salvação, e que abriu a porta da salvação, e que a mantém aberta. Pai, acreditamos que ainda há poder no teu nome, porque o teu nome, Pai, a tua palavra nos garante que tem poder. Deus, em meio a esta crise que se instaurou não só em nossa nação, mas em todo o globo, eu lhe peço, Pai, por misericórdia, eu lhe clamo e rogo, Deus eterno, por misericórdia. Por quê, Deus? Porque o momento é difícil, muitos pais de família perderam emprego, olha quantas pessoas, Deus, estão com pensamentos suicidas, olha quantas pessoas, Deus, nesse momento não sabem o que vão fazer amanhã. Pai, não é nem por conta das contas, mas é por conta, Deus eterno, da alimentação. Quantos pais de família não tem, Pai, um leite para dar aos seus filhos? Pai, quantas mães, Pai, que são mães e pai ao mesmo tempo, não tem de onde tirar para alimentar a sua prole, para alimentar, Pai, os seus filhos. Deus, que o Senhor possa ser socorro bem presente nestes momentos, Pai, que o Senhor venha nos colocar em nossas vidas um coração generoso, um coração gracioso, um coração de compaixão, um coração misericordioso, porque Davi pediu isso: cria em mim um coração puro e renove em mim um espírito reto. Deus, não venha deixar que eu venha ser seletivo, que eu venha estender a mão somente aos meus amigos e somente àqueles a quem eu conheço. Não, que o meu coração venha ser um coração semelhante ao do Senhor, amar aqueles que eu não conheço. Deus, amar aqueles que por vezes até nos odeiam, que falam mal da gente, que querem ver o nosso mal. Que o Senhor, de uma forma graciosa, possa nos dar condições de estar ajudando essas pessoas. Deus, pessoas dentro de comunidades, Pai, comunidades carentes, pessoas que vivem à margem da sociedade, Deus, como pontes, como ruas, como vielas, pessoas que estão largadas ao léu, esquecidas pelo poder público, esquecidas pela família. Pai, Tu ainda tem levantado igrejas e levantado pessoas que têm o coração voltado, Pai, para a obra, Pai, a obra do amor, que é a obra da evangelização.
evangelização, Deus, mas não é uma evangelização apenas de folheto e de Jesus te ama, não, mas é um evangelho, Pai, Deus, um evangelismo, Pai, no qual essas pessoas, elas além de levar, Pai, a tua palavra, também estendem a mão aos necessitados. Deus eterno, muito obrigado por essas pessoas que são desprendidas, Deus, de coisas materiais e doam-se, Pai, para a sua obra. Deus eterno, que o Senhor possa, Pai, nos ensinar em meio a essa pandemia, que não somos nada, que dependemos uns dos outros. Pai, hoje não precisamos, mas amanhã precisaremos. Amanhã, Pai, talvez nós venhamos a precisar, e da mesma forma que estendemos a mão, Pai, que possamos também ter pessoas que venham estender a mão para as nossas vidas. Deus, que o Senhor possa abençoar esse projeto, que é o projeto Samuel, geração Samuel. Deus abençoe a vida do Igor, Pai, que é o idealizador desse projeto, junto com amigos que estão lhe ajudando. Pai, que o Senhor possa, Deus eterno, tornar esse projeto conhecido. Deus, que o Senhor venha, Pai, guiar, venha conduzir, que esse projeto ele venha a ser, Pai, um canal de propagação do Evangelho a muitos, aonde, Deus eterno, nos locais mais escondidos, Pai, nos locais mais, talvez, Deus eterno, Pai, pessoas, Pai, longínquas, pessoas que moram, Pai, em lugares distantes, onde o acesso, talvez, a missões seja difícil, Pai, mas que a internet, Pai, ela possa levar e ela venha a ser um canal de bênção para muitas vidas. Deus eterno, e o Senhor possa suprir, Deus, possa abençoar-nos. Deus, te louvamos e te bendizemos por tudo que tens feito. Obrigado por esse momento que passamos aqui, Pai, falando da sua palavra. Que o Senhor possa abençoar-nos, dando-nos vitória. Deus, entrego a todos nas tuas mãos. Entre, Pai, com providência, porque cremos na intervenção divina na vida dos teus filhos. Abençoe-os e os dê vitória em nome de Jesus.